É isso aí, nação. Vamos para as últimas notícias do nosso Mengão. Vamos falar um pouco aqui sobre o caso Mateuzinho, que no último mês teve jogador treinando no Corinthians, voltou para o Flamengo, estava sendo negociado com o Botafogo e agora o Flamengo bateu o pé e disse: Mateuzinho não sai mais do Flamengo nesse momento. O atleta queria se transferir para o time de São Paulo, o Corinthians, e o Flamengo bateu o pé e disse que não queria devido ao impasse, devido à última negociação em que o presidente não cumpriu sua palavra. Então vamos entender o caso e saber o motivo que o Flamengo bateu o pé e disse que não iria negociar o atleta com o Corinthians. Diferença no pagamento e preferência mantém Mateuzinho no Flamengo, entenda. Valor oferecido por Botafogo e Corinthians é o mesmo, mas a oferta dos cariocas inclui quitação à vista. Então, já dá para entender o fato e o motivo que o Flamengo teria aceitado a proposta do Botafogo. Hoje em dia, quando você vai comprar um produto, à vista é um valor, parcelado é outro. Então, o Corinthians teria oferecido o mesmo valor que o Botafogo. Só que a forma de pagamento dos dois clubes é que fez com que o Flamengo aceitasse a proposta do Botafogo, pois era de maneira à vista. Ainda com futuro indefinido, Mateuzinho perde tempo em 2024 no Flamengo. Há duas propostas de mesmo valor na mesa, de Corinthians e Botafogo, mas só a dos paulistas interessa ao jogador. E o que atravanca a negociação? A forma de pagamento e o relacionamento desgastado, como nós falamos no início do vídeo, né? O Flamengo teria aceito a proposta do Botafogo, pois seria de maneira à vista, né? E o que prejudicou principalmente a negociação entre Flamengo e Corinthians foi essa novela envolvendo o presidente Augusto Melo. Ele disse em nota que o Flamengo era o culpado de tudo nessa negociação, por isso não tinha dado certo. Só que o Flamengo também ficou com raiva, né? E não quis mais negociar o atleta com o Corinthians. Dessa forma, futuras negociações serão complicadas entre as equipes quando o presidente ainda for esse que está hoje. Os dois alvinegros ofereceram 21 milhões de reais, mas o do Rio de Janeiro se compromete a quitar a negociação à vista. Além disso, John Textor e Rodolfo Landim estabeleceram excelente relação em 2023. No último sábado, o dono da SAF do Botafogo e o presidente rubro-negro assistiram junto o empate por 1-1 entre Orlando e Flamengo, na Flórida. O encontro teve Mateuzinho como pauta principal e permitiu que o Botafogo avançasse na contratação de Pablo, que está em vias de assinar contrato de uma temporada com o rival Flamengo. Mateuzinho quer o Corinthians, mas os paulistas desejam pagar em 3 parcelas, uma primeira de 2,5 milhões de euros e as outras duas, que contemplam 1,5 milhões de euros. Como sabe que o Flamengo não gostou da proposta, o Botafogo fica de stand-by e não desiste. Então, o fato principal que o Flamengo desistiu de negociar o atleta foi esse impasse com o Corinthians. Mesmo o atleta dizendo que queria jogar no time paulista, o Flamengo bateu o pé e disse que não vai negociar o atleta nesse momento, né? Por isso que o atleta agora, penso eu, que vai ficar um pouco esquecido no banco de reservas. Hoje, o lateral direito titular do Flamengo é Guilherme Varela. O lateral reserva é o Wesley. Mateuzinho vai ser a terceira opção do Flamengo nesse momento, né? Ele que recebeu proposta do Bragantino, não quis ir, recebeu proposta do Corinthians e do Botafogo. 3 equipes se interessaram em seu futebol, só que parece que complicou devido à última negociação do time do Corinthians com o Flamengo, né? As equipes não chegaram a acordo e o Flamengo não gostou da forma como foi conduzida essa negociação e disse que não negociaria mais Mateuzinho com o clube. Além da forma de pagamento,
pesa contra o Corinthians a condução da negociação para ter Mateuzinho por empréstimo. Os paulistas fizeram uma série de exigências e, via nota oficial, afirmou que não aceitou 3 condições impostas pelo Flamengo. Nenhuma taxa de vitrine, o Corinthians propôs 20%, valor da compra prefixado em 11 milhões de euros e cláusula de retorno imediato. Esses 3 pontos, de acordo com o presidente do Corinthians, fizeram com que a equipe paulista desistisse da contratação do jogador. Mesmo o atleta participando até de treinamentos com seus novos companheiros, o Flamengo pediu o retorno do jogador e que se apresentou no Rio de Janeiro no dia seguinte. A nota oficial irritou o Flamengo, que chegou a redigir uma com o intuito de dar uma resposta, e a relação nunca foi mais a mesma. Vale lembrar que o início de Augusto Melo à frente do Corinthians havia uma boa troca, e Marcos Braz, inclusive, marcou presença na posse do presidente corintiano. Então, o impasse foi apenas esse. O Flamengo queria o pagamento à vista, que foi o que o Botafogo ofereceu, e o Corinthians queria o pagamento parcelado. É claro, é óbvio que o Flamengo não está precisando receber dinheiro à vista. Só que, devido ter recebido uma nova proposta e essa seria pagamento à vista, o Flamengo disse, então se nós recebemos essa proposta, se o Corinthians também fizer, nós iremos aceitar. Só que o Corinthians não cobriu, né? O que o Corinthians chegou mais próximo aí foi de os valores, mas o pagamento seria parcelado. Então o Flamengo bateu o pé e disse que não negociaria Mateuzinho nesse momento, né? Principalmente com o time do Corinthians. E este final de semana tem Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca. Muitos indicam que, de fato, agora o ano rubro-negro irá começar. Primeiro adversário mais complicado que o Flamengo enfrenta nesta temporada. O início foi com algumas equipes aí do futebol carioca que estariam subindo de posição, né? Alguns times subiram da Série B para a Série A, então o Flamengo não teria enfrentado uma equipe ainda com o porte do Vasco. Vai enfrentar agora e saber se de fato o time tem evoluído, o time está mais ou menos se encaixando para toda a temporada. Flamengo define programação para jogo contra o Vasco pelo Carioca. O Flamengo venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 nesta quarta, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Agora o mais querido foca as atenções no clássico contra o Vasco no domingo. Não à toa, a comissão técnica do rubro-negro já definiu a programação para o duelo. Conforme a reportagem do Coluna do Fla, deu folga ao elenco do Flamengo nesta quinta-feira, após vitória sobre o Sampaio Corrêa. A reapresentação, portanto, está marcada para sexta, hoje, a partir das 8 horas. Além disso, o treinador agendou atividades no sábado também, às 8 horas. Desse modo, o Flamengo terá 2 atividades antes do embate contra o Vasco pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. Para o duelo, cerca de 45 mil ingressos já foram vendidos, ou seja, a expectativa é que tenha um grande público em mais um clássico dos milhões no Maracanã. Atualmente, o Flamengo está na 5ª posição do Campeonato Carioca. No entanto, o mais querido tem um jogo a menos, ou seja, tem a possibilidade de voltar ao G4 da competição caso vença o embate atrasado contra o Volta Redonda, marcado para o dia 10 de fevereiro. Antes disso, no entanto, o Flamengo encara o Vasco neste domingo. A partida será realizada às 19 horas, horário de Brasília, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. Então, o Flamengo aí se preparando para esse duelo bastante complicado contra o Vasco, né? Primeiro clássico aí do nosso Mengão em 2024. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para o clássico? Participa aí e deixa o seu palpite nos comentários.